A todos, graça e paz em Cristo Jesus. Finalzinho de março, nós vamos acabar hoje a nossa ênfase no eu, no ser humano. E a partir do próximo domingo, começaremos a falar em Jesus, Ele. A mensagem de hoje fala sobre perdão. E para tanto, você já pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, daqui a pouquinho nós leremos os versos 23 e 24. Se você usa o aplicativo Bíblia da YouVersion ou da Bible.com, é só clicar em eventos e está lá o texto que nós vamos estudar hoje juntos. Você vive em São Paulo e além de ver muitas pessoas, você também vê muitos buracos. Principalmente depois das chuvas. Você já percebeu que um buraco nunca diminui de tamanho? Você passa por ele hoje, passa daqui a uma semana e ele já aumentou de tamanho. E passa daqui a um mês e ele aumentou ainda mais de tamanho. E daqui a pouco você passa por ele e fica nele. Ele está enorme. Há coisas que não diminuem. A mágoa é uma delas. A tristeza é uma outra. Há sentimentos que são como buracos. Eles tendem a aumentar. E aumentam tanto que uma hora eles nos engolem. A mágoa pode engolir uma pessoa. A tristeza pode engolir uma pessoa. Um problema de relacionamento pode se tornar tão intenso que daqui a pouco você se perde dentro dele e não sabe mais o que fazer. Há muitas pessoas que possivelmente, à semelhança desse automóvel da foto, estão vivendo dentro de um buraco de tristeza, um buraco de mágoa, um buraco de incompreensão, um buraco de falta de perdão. Deus, sabendo que seria muito fácil nós cairmos em buracos assim, Ele criou uma ferramenta para nos impedir de cair ou, se já tivermos caído, nos tirá-la de dentro. É a ferramenta do perdão. Ninguém vive bem sem perdoar. E é isso que diz Mateus 5, versos 23 e 24, que nós leremos nesse momento. É um texto quando Jesus está ensinando sobre o poder, sobre a validade, sobre a importância do perdão. O Senhor Jesus diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Já passou pela sua cabeça ao ler esse texto que aparentemente o Senhor Jesus foi muito apressado em dizer para alguém deixar a oferta, deixar tudo o que está fazendo e correr para se reconciliar com alguém? Será que não podia esperar um pouquinho mais? Será que não podia ser depois do culto? Tem que ser durante o culto? Tem que ser no meio do culto? Para que tanta pressa? O Senhor Jesus sabe o que faz. E se Ele diz que nós devemos ser apressados em nos reconciliar, apressados em perdoar, Ele sabia o que estava dizendo.
Sabe por que nós precisamos correr para perdoar? Porque a tristeza do coração rapidamente vai aumentando de tamanho. As mágoas vão aumentando de tamanho. Quanto mais você espera, mais difícil é perdoar. É por isso que, em geral, as pessoas se dividem em dois grandes grupos: as que perdoam rápido e as que simplesmente não perdoam. Porque com o tempo, o perdão se torna praticamente impossível. A mágoa cresce tanto, a tristeza cresce tanto, a insatisfação com um relacionamento rompido cresce tanto que daqui a pouco você não consegue mais perdoar. É por isso a pressa. Jesus, Ele nos dá essa dica dizendo: corra para perdoar, porque o tempo tornará o perdão mais difícil. É por isso que algumas pessoas não perdoam. Elas queriam perdoar, mas agora não conseguem mais. Aquele problema que no início, às vezes, era até uma coisa boba, pequena. Ele foi crescendo, 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 e agora um verdadeiro gigante está à sua frente. Como vou perdoar? O perdão é tão urgente como qualquer coisa que você entenda por urgente. O que é urgente para você? O perdão deveria estar na lista. Mas, por vezes, o perdão para nós é uma alternativa. Não sei se vou perdoar. Acho que hoje eu não vou perdoar. Acho que eu vou deixar para depois. Falamos até coisas interessantíssimas, do tipo: eu vou deixar a pessoa cozinhando, aguardando, depois eu perdoo. O que é mais urgente para você não é mais urgente do que perdoar. Perdoar é algo urgente, não pode ser deixado para depois. É interessante que quando Deus criou o perdão, Ele criou sabendo que nós precisaríamos do perdão. E na Bíblia, quando você faz uma pesquisa rápida, você percebe que a necessidade de perdoar, ela começa logo no início da palavra de Deus. Deus sabia que nós precisaríamos do perdão. Deus sabia que os problemas de relacionamento aconteceriam rapidamente. Deus sabia que eu e você precisaríamos desse bálsamo que é o perdão. Você olha para a Bíblia e logo nos primeiros capítulos, você percebe a necessidade do perdão. Você lê lá na narrativa bíblica, por exemplo, Adão e Eva, Gênesis 3. O primeiro casal que nasceu sem dívidas, consegue imaginar isso? Não precisavam pagar aluguel, não precisavam guardar dinheiro, não precisavam adquirir nada. Eles nascem sem dívida, sem sogra. Não, brincadeira. Tem tudo para dar certo. Mas o primeiro casal já vai precisar do perdão, porque conforme lemos em Gênesis 3, 12 a 13, já nasce ali um problema, rapidamente. Eles discutem, eles se acusam, eles colocam a culpa um no outro. E ainda que a Bíblia nada diga sobre o que comentarei agora, eu acho muito difícil que em algum momento do relacionamento pós-Éden, Adão e Eva não tenham conversado alguma coisa do tipo: puxa, como você me ofendeu colocando a culpa em mim naquele dia. Eu tenho quase certeza que Eva fez esse comentário.
E Adão, como todo bom homem, ainda perguntou: que dia? Não me lembro. Logo em seguida, na narrativa bíblica, vem Caim e Abel, Gênesis 4. Irmãos, que tortura é ler esse texto. Dois irmãos que estão diante de Deus para oferecer uma oferta. Mas o que acontece? O primeiro homicídio da Bíblia é registrado. Caim odiou tanto seu irmão em função de uma oferta, que ele vai e mata o seu próprio irmão. E a Bíblia continua, um pouquinho depois, Gênesis 9. Agora temos a narrativa de Noé. Noé e seus filhos ali vivendo também uma situação tão desagradável. Noé amaldiçoa seus filhos. Fica ali extremamente aborrecido porque eles viram a sua nudez. E você caminha um pouquinho mais, Gênesis 11, e agora a confusão está formada. Enfim, depois que entrou o pecado no mundo, a necessidade de perdoar, ela veio como a única possibilidade de convivermos. Vieram os problemas de relacionamento, veio a violência, veio a incompreensão, veio a dificuldade de viver em harmonia. Como resolver isso? Senão através do perdão. O perdão nasce porque onde há pecado, há dificuldade de relacionamento. E a Bíblia diz que nós nascemos como? Em pecado. Os problemas de relacionamento são possíveis, são prováveis, são esperados. Ninguém sobrevive sem o perdão. Vamos voltar ao texto e agora vamos reler o verso 23 e dele vamos extrair a primeira verdade ensinada pelo Senhor Jesus acerca do perdão. Primeira coisa que Jesus disse é que o perdão não pode ser abafado pela religiosidade. Olhe o texto e tente entrar no texto, imaginá-lo. É um ambiente de culto, não tão parecido como o nosso, mas é um culto. É um momento de celebração, é um momento de louvor, é um momento de palavra, é um momento em que pessoas vão levar ofertas a Deus. Diz o texto, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Tente imaginar a cena. A pessoa saiu do seu lugar. Ela veio entregar uma oferta. Ela está grata a Deus. Ou está com medo de Deus. Mas ela foi entregar uma oferta. E é usando essa imagem, uma imagem extremamente religiosa, uma imagem litúrgica, uma imagem de culto, que o Senhor Jesus traz a urgência do perdão e diz que, se nessa hora de grande espiritualidade, alguém se lembrar que tem um problema de relacionamento, que tem uma necessidade de perdoar ou ser perdoado, essa pessoa precisa parar tudo e ir perdoar. Ora, o Senhor Jesus coloca o perdão acima do culto, coloca o perdão acima da religiosidade, coloca o perdão acima de qualquer contexto litúrgico. Jesus sabia que um dos ambientes onde nós abafamos alguns valores da fé cristã é exatamente
o ambiente religioso. Nós nos escondemos atrás de um culto, atrás de uma canção, atrás de uma leitura bíblica, atrás de um estudo profundo da palavra de Deus. O Senhor Jesus está ensinando que o perdão é sobre essas coisas e é mais urgente até do que o culto. Queridos, a religiosidade muitas vezes é uma escapatória para quem não quer perdoar, para quem não quer consertar a vida, para quem não quer levar Deus a sério. É interessante. É interessante que há pessoas que valorizam mais, por exemplo, uma canção religiosa do que um comportamento aprovado por Deus. Valorizam mais um local de culto do que a vida que é um templo do Espírito. A religiosidade não abafa só o perdão. Ela pode abafar uma série de valores da fé cristã. E há pessoas que desobedecerão a Deus, se escondendo na religiosidade. Serão desobedientes. Serão homens e mulheres que quebram a lei de Deus, mas fazem isso num ambiente extremamente religioso. É por isso que o Senhor Jesus usa essa figura tão forte: deixa a oferta e vai. Não permita que a religiosidade abafe aquilo que é mais importante: o perdão, o conserto espiritual de um relacionamento que se rompeu. Numa frase, nós podemos identificar o perigo de uma religiosidade que abafa a própria palavra de Deus. Qualquer prática religiosa que substitui a obediência a Deus deve ser abandonada. Primeiro a obediência, depois as nossas construções religiosas. Seria mais ou menos dizer o seguinte: no meio desse culto, durante esse culto, algo maravilhoso que estamos fazendo juntos para Deus. Se alguém precisa consertar uma questão relacional e que envolve perdão, essa pessoa deveria fazer isso nesse exato momento. É o que Jesus está dizendo. O perdão está acima da religiosidade. Segunda lição que Jesus ensina: o perdão não tem hora, não tem lugar certo para acontecer. Ele pode acontecer exatamente agora. É o que diz o final do verso 23 e o começo do verso 24. E ali, na hora da oferta, no meio do culto, ali, lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta e vá. Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. O verbo lembrar é muito interessante. É o grego minaomai. É um trazer à mente. Você não se programou para aquilo. Você não estava esperando. Você nem queria. Mas na hora em que foi dar a oferta, é o que diz o texto, veio à sua mente. Veio a imagem, veio a situação, veio o sentimento. É nessa hora, diz Jesus, que nós devemos ir. O perdão não tem hora, não tem lugar.
O perdão é agora. Seja no domingo, seja na segunda, seja no meio do culto, seja antes do trabalho, é na hora em que vem a mente. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Você está ali assistindo o seu filme preferido, sua série. E aí vem algo na sua mente, uma lembrança. Preciso pagar o condomínio amanhã. Você já sabe que amanhã é o dia 10. Você estava assistindo um filme. Você estava num momento de tanta distração, mas veio à mente. Você já esqueceu do aniversário de alguém? E de repente, no final do dia, veio à mente. Espero que não tenha sido seu cônjuge, seu filho, seu pai. Veio. Você já estava deitado já. Veio à mente. Esqueci. É essa a ideia do texto. É esse o verbo grego. Veio à mente. Nós usamos uma palavra para identificar isso, a palavra insight. Vem uma ideia, é um estalo, é uma lembrança, é uma impressão. E, queridos, essa lembrança é muito mais do que um processo mental. Se o Espírito Santo habita em você, há muitas lembranças que, na verdade, são insights do Espírito Santo. Ele coloca na nossa mente, ele nos faz lembrar, ele traz a verdade à nossa mente. E agora o texto fica mais profundo ainda, porque em meio a uma ação tão religiosa, litúrgica, o Espírito Santo pode trazer uma lembrança. Há algo que você precisa consertar. E é muito urgente. Não dá para guardar. Não dá para esperar o tempo certo, porque o tempo certo é esse tempo. O Espírito Santo, nesses últimos tempos, tem trazido alguma coisa à sua mente? Um insight, uma lembrança, uma impressão, um desejo de, quem sabe, resolver algo que ficou ali no campo da pendência. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente, acredite, é muito importante. Faça, e faça logo. Faça porque o Espírito Santo tem como uma das ações nos fazer lembrar. É o que diz a palavra, o Espírito Santo nos faz lembrar. Olha o que diz João 14, 26. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Ele ensina, ele nos faz lembrar. E você acabou de ler a palavra de Deus dizendo que tem que deixar tudo e correr para perdoar. O Espírito Santo vai te lembrar disso. E quem sabe daqui a pouco ele vai te lembrar disso. Quem sabe hoje, quando você chegar na sua casa, o Espírito Santo vai ficar ali te lembrando. Há algo que você precisa fazer. O texto encerra com a ação da reconciliação. Estamos agora no verso 24 e a última parte do texto coloca o perdão como uma questão de sobrevivência mesmo. Porque o texto diz, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E depois volte. E aí, apresente a sua oferta. Reconciliar-se é algo que está, de certo modo, em evidência na nossa sociedade. Reconciliar-se tem a ver com conciliação, tem a ver com acerto, mas não é um sinônimo de conciliação. Está próximo. Conciliação é quando nós chegamos
a um acordo, nós chegamos a um bom termo. Reconciliar é mais do que isso. Reconciliar é o poder que há quando uma pessoa quer resolver alguma coisa, quer reatar, quer unir novamente, quer resolver o que foi rompido, de maneira agora a unir os que estão longe. A reconciliação é diferente da conciliação, porque muitas vezes você não terá uma palavra favorável, não será aceito, mas ainda assim você vai lá e vai fazer a sua parte, que é oferecer o perdão. Você não vai ficar na defensiva, não vai ficar aguardando, porque o Espírito trouxe a sua mente e Jesus deu a ordem, vá. Às vezes, irmãos, na reconciliação, nós encontraremos pessoas que não querem resolver problemas, não querem nos perdoar, não querem ser perdoados, não querem estar perto. Mas qual é o nosso papel? Ir. É o que Jesus nos manda fazer. E tendo ido, então nós estamos liberados para voltar e ofertar. Liberados para as nossas práticas, liberados para o nosso culto, liberado para nossas manifestações de gratidão ou alegria na presença de Deus. É exatamente esse o sentido do perdão, uma liberação. Eu agora posso, eu agora estou autorizado, eu agora tenho condição de vir e de celebrar ao meu Deus. Ninguém vive bem sem perdoar. Você não vive, eu não vivo. E se você não acredita nisso, e acha mesmo que é possível viver bem sem perdoar, então tente lembrar de pessoas que você conhece, que não perdoam, ou que por outro lado não são perdoadas. Consegue lembrar de alguém? Consegue lembrar daquele seu tio? Um homem amargurado. Consegue lembrar da sua mãe? Uma mulher extremamente negativa. Consegue lembrar da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu colega de trabalho, pessoas com quem você convive e conhece a história e sabe que em algum momento houve um abalo de relacionamento, um abalo na satisfação da convivência. E de lá para frente, como não aconteceu o perdão, uma vida foi marcada. E ainda que a pessoa tenha uma boa condição financeira, ainda que tenha uma boa família, ainda que seja uma pessoa muito querida, ela está literalmente no buraco que nós vimos lá no começo. Ela caiu e não consegue mais sair. Como a gente tapa os buracos da existência? Pelo perdão. Fomos perdoados por Deus, perdoamos o outro. Como que a gente, por fim, resolve esse verdadeiro entrave para seguirmos? É através do perdão. Mas uma coisa você já percebeu, e é nítido quando você passa nas nossas ruas. Você viu que o buraco foi fechado, mas o asfalto está diferente.
Tem uma marca ali. Você passa por cima e se lembra que na semana passada você quase estourou seu pneu ali. Agora você passa, está tudo prontinho e você lembra, ali havia um buraco. Eu me arrebentei semana passada, perdi meu carro ali. Um acidente aconteceu por causa daquele buraco, mas agora ele está fechado. Você lembra? Porque vê o lugar aonde havia o buraco. E assim somos nós nos nossos relacionamentos. Nós saberemos sempre quem nos feriu e a quem ferimos. Saberemos sempre até onde a crueldade humana foi, até onde a decepção aconteceu, até onde um entrave de relacionamento se deu. Nós sabemos. Nós enxergamos, nós sentimos. A diferença é que, depois do perdão, aquela marca serve agora para algo diferente. Não é mais para a nossa tristeza, mas é para o nosso crescimento, para o nosso testemunho, para a nossa lembrança de que em Cristo Jesus tudo se fez novo, até um relacionamento se fez novo. Até a história terrível foi transformada. E agora eu passo pela história que Deus consertou pelo perdão. E posso dizer, aconteceu um verdadeiro milagre. É o milagre do perdão. Querido, se você quer viver melhor, perdoe. E não espere para perdoar. Perdoe hoje. Perdoe os que te odeiam. Perdoe os que talvez zombem do seu perdão. Perdoe os que vão te machucar de novo. Mas ainda assim perdoe. Se é que você deseja continuar a adorar o seu Deus através do culto. Vamos orar? Feche seus olhos. Antes da minha oração, gostaria que você orasse, porque talvez exista algo que você precisa agora apresentar a Deus. Talvez você queira pedir a Deus hoje coragem para perdoar, oportunidade, condição emocional e espiritual para perdoar. Então, peça agora. Mas peça mais coragem do que qualquer outra coisa, para que, no nome de Jesus, você tenha a condição de, ainda hoje, refazer a estrada de um relacionamento que ficou bem esburacado e ver a graça de Deus fechando cada buraco através do perdão. Querido Deus, nós te agradecemos, porque fomos perdoados por Ti. Se não fosse o Teu perdão, o que seria de nós? Nosso futuro já estaria certo, um futuro de perdição. Mas Tu nos perdoaste em Cristo Jesus. E nós aprendemos com essa experiência fantástica que o perdão resolve muitas coisas. O perdão transforma. O perdão cria uma novidade de vida. O que te pedimos hoje, Pai, é que essa gratidão pelo perdão recebido se transforme num verdadeiro ímpeto em oferecermos perdão. Um compromisso de perdoar. Um desejo enorme
de deixar a religiosidade e ir até a profundidade de um relacionamento rompido, vendo o teu trabalhar em nós através do perdão. Colocamos, ó Deus, em tuas santas mãos a nossa mente e pedimos que o teu Espírito nos traga essas lembranças, esses insights, para que no nome de Jesus, aquela conversa, aquela atitude, aquela postagem de internet, aquela fofoca, aquela mentira, aquela agressão, aquela desconfiança, enfim, que essas lembranças venham para que nós acertemos os relacionamentos pelo perdão. E Pai, se alguém aqui está ainda pensando em deixar o perdão para depois, que o teu Espírito Santo incomode essa vida de tal forma que ainda hoje ela ofereça, peça, se reconcilie através do perdão. Obrigado pelo perdão que recebemos e pelo perdão que podemos oferecer a outros. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.